Olá, alunos! O assunto da nossa aula hoje é Platão. Platão viveu aproximadamente 427 a 347 anos antes de Cristo. Não tem uma data precisa, certo? Do nascimento e morte de Platão. Aqui tem uma imagem clássica de Platão. Platão é discípulo de Sócrates, que foi a nossa aula passada, tá? Então, ele vai escrever muito sobre Sócrates, claro que ele vai desenvolver suas ideias também, e ele vai ser, então, esse discípulo de Sócrates, tanto que a maioria de seus escritos é sobre os diálogos de Sócrates. Platão nasceu em Atenas, porque a filosofia clássica foi permitida na cidade de Atenas, a gente já viu toda essa aula aí. Numa família da alta aristocracia. Então, ou seja, ele tinha e era permitido a ele ao ócio, ir para as praças, discutir sobre a vida humana. Então, por isso que Platão surge aí como essa figura. E como ele via Sócrates, né, nas praças, então ele se torna discípulo. Aluno de Sócrates e mestre de Aristóteles. Aristóteles é a nossa próxima aula. Então, a gente está vendo aí os filósofos da Antiguidade Clássica. As suas obras em formas de diálogos, então ele escreve diálogos de Sócrates, né, e é o personagem principal das suas obras. Então, a maioria das obras de Platão está em forma de diálogos. O que ele fez? Ele fundou a academia em Atenas, então a academia de filosofia em Atenas é ele que funda, porque Sócrates ele não funda nada, ele não deixa nada escrito, né? Aliás, acreditava-se que Sócrates era uma figura inventada de Platão. Hoje já se confirma que Sócrates existiu. Então, quem vai criar a Academia de Filosofia em Atenas é Platão. Para quê? Para ensinar o pensamento de Sócrates e do próprio Platão. Então, ou seja, para reproduzir tudo aquilo que Sócrates tinha passado para ele e depois também o seu pensamento. Nome verdadeiro de Platão: Aristóteles. Desenvolveu a teoria das ideias. A teoria das ideias está na obra mais famosa, A República. O que essa obra está escrevendo? Qual é o tema dela? Descreve a cidade ideal e elege o filósofo mais apto a governar. Então, Platão ele tem uma preocupação clássica com a política, certo? Então, para Platão, haveria uma cidade ideal e nessa cidade ideal, quem tem a capacidade para governar a cidade ideal é o filósofo, porque só ele que pode sair e entender um processo racional. Nós vamos ver isso no mito da caverna aí para frente. O ser humano forma comunidades para buscar na atividade alheia aquilo que lhe falta. Então, para que o ser humano vive em sociedade, vive na cidade para Platão? Por quê? Porque o ser humano ele precisa de complementação do outro. Ou seja, essa atividade que ele não consegue, né, fazer, ele precisa do outro. E a cidade? É a necessidade de sobrevivência. Então, o homem para sobreviver, ou seja, ter essas atividades que ele não consegue realizar, aonde que ele vai conseguir realizar isso? Na cidade. E qual é essa cidade? A cidade ideal descrita no livro A República de Platão. Existe uma correlação entre a alma dos cidadãos e a cidade, a corpolatria, justiça, virtude e princípio da cidade. Então vamos ver aqui a relação da alma com a polis, né? A alma, racional ou intelectual, que se dedica ao conhecimento. A cidade, classe dos magistrados responsável pelo governo. Então aqui estaria a alma, tá? Ou seja, no processo racional, ou seja, na cabeça. Quem que é que exerce esses cargos? Os magistrados, né? Os responsáveis pelo governo, os reis filósofos. Ou seja, quem tem a mente, quem tem o processo racional para exercer o intelectual. O irascível ou colérica que defende o corpo contra as ameaças externas. Então, esse corpo aqui, do homem. Quem que vai exercer isso dentro da cidade? A classe militar, formada pelos guerreiros responsáveis pela proteção. Porque aqui estão os órgãos principais do humano, né? Coração, pulmão, tá tudo aqui. Se ele for atingido desses órgãos principais, ele morre. E ele faz a mesma correlação com a cidade. Então, quem é responsável por defender isso dentro da cidade? Essa classe militar que vai fazer a proteção
dessa cidade. Você tem a conscupiscência ou passional, que busca a satisfação dos apetites do corpo. Então, aí daqui para baixo, aí você tem os órgãos, o quê? Genitais. Quem que vai fazer isso dentro da sociedade? A classe social dos produtores, agricultores, artesãos, responsáveis pelo sustento material. A partir do quê? Dessa parte de baixo aqui, ou seja, sustentação do corpo, se vocês perceberem isso. E se você faz uma correlação com a cidade, quem vai sustentar esse corpo, essa cidade? Os produtores. Então, para Platão, existe claramente uma correlação entre o homem e a cidade, entre a alma e a polis. E quem deve existir? A justiça. A justiça é uma virtude, que deve ser o princípio máximo dentro da cidade. Então, a cidade ela tem que ser justa. Por isso que ele descreve a cidade ideal e faz essa relação aí. Diálogos platônicos. Ele tem, os seus diálogos são divididos em diálogos da juventude ou socráticos, o qual ele narra acontecimentos reais da vida de Sócrates e não chega a uma conclusão, porque Sócrates não chega a conclusão de quase nada, Tanto que a frase célebre de Sócrates, só sei que nada sei, Sócrates é o tempo inteiro atrás de conhecimento, questionando. Então, esses diálogos da juventude de Platão, ele vai escrever esses pensamentos de Sócrates. Diálogos de transição, começa a apresentar as ideias, o próprio Platão, Diálogos da maturidade, autonomia intelectual e diálogos da velhice, revisão crítica dos seus pensamentos. Então esse é todo o caminho filosófico que Platão faz nos seus escritos, nos seus livros, nos seus diálogos. Teoria das ideias. O mundo seria dividido em dois mundos, Mundo sensível, captado pelos 5 sentidos, fonte de enganos, ilusões e opiniões. Mutante, instável, material, cópia imperfeita, ligado ao corpo. Mundo inteligível, suprassensível, captado pelo intelecto, verdade, tanto que ele chama a verdade de aletheia. Constante, eterno e imutável, imaterial, ligado à alma. E quem pode alcançar o mundo inteligível? O filósofo, O mundo sensível é o que a gente aprende com as nossas sensações. E para Platão ele é o quê? Ele é instável, porque, por exemplo, uma hora você pode amar uma pessoa, depois você pode odiar, depende das sensações, Depende do que você tem a experiência com essa pessoa. E para Platão, esse mundo sensível ele é muito instável, ele é imperfeito. O mundo inteligível, do racional, é o mundo da verdade. Duas formas de alcançar o conhecimento inteligível. Então, como que você vai alcançar esse conhecimento da verdade? Através da dialética, diálogo em que o confronto de ideias gera novas ideias e mescla elementos das ideias anteriores, movimento ascendente. Aí essa aqui é a alegoria da caverna que a gente vai ver aí pra frente. Essa dialética aqui, ele vai buscar onde? Em Sócrates. Sócrates dá essa base para ele, ou seja, o questionamento, dialogar o tempo inteiro, confrontar ideias para gerar novas ideias que mesclam elementos das ideias anteriores com as ideias que surgiram. Você alcança o conhecimento inteligível dessa forma. E só quem pode alcançar esse conhecimento? O filósofo. Então é uma curva ascendente, Você começa com o diálogo com as pessoas, vai dialogando até você construir uma verdade. Esse aqui é o mito da caverna, certo? Tá todo mundo aqui, o senso comum dentro da caverna, as ideias pré-fabricadas. Existe uma pessoa, que se liberta, da caverna. Aí o que ele tem um entendimento, ele sai da caverna, ele passa a ter um conhecimento e ele vai ter uma liberdade de pensamento. Isso aqui é a dialética, gente, dentro de Platão. Ou seja, você tem as ideias comuns, o senso comum, as ideias pré-fabricadas, você vai exercer um diálogo, sair da caverna, não ter medo, de sair da caverna, vai passar a ter um entendimento porque você está questionando e daí você passa a ter um conhecimento. E tendo conhecimento, você terá a liberdade. Quem para Platão pode fazer isso? O filósofo. Só o filósofo que tem a capacidade de fazer isso. É porque ele tem um processo racional muito aguçado para alcançar essa dialética aí do mito da caverna.
Aqui eu coloquei Platão, a criação da metafísica, porque quem cria a metafísica é Platão. E qual é a dialética de Platão? Dialética, mundo inteligível, mundo sensível. Então, a episteme, conhecimento, a doxa, opinião. Você tem um diálogo disso daqui, olha aqui para vocês verem a curva ascendente. Então, você tem as imagens, a eucase, a ilusão, a pistes, as crenças, as impressões, o senso comum. Vem o raciocínio, porque você dialoga, a dionia, e aí você alcança o quê? A verdade e a sabedoria. Então, é uma curva, uma seta ascendente para alcançar a verdade, o conhecimento. Você tem a reminiscência também, é um outro caminho, né, para alcançar o quê? O conhecimento, a verdade. A alma é imortal, passaria por diversas reencarnações em corpos materiais, porém mantendo-se idêntica a si mesmo. Alegoria de Er. Essa aqui é uma imagem da alegoria de Er. A alegoria de Er é o quê? Os homens estão vivendo à beira de um rio e eles começam a tomar a água desse rio, que é um rio abençoado, né? Ou como vou falar para vocês, pode ser essa palavra mesmo, para vocês entenderem. Abençoado por Er, porque tem a sabedoria. E essa sabedoria o homem vai bebendo, né, desta água e vai alcançando a verdade. Através do quê? Das reencarnações da alma. Então Platão acredita que as almas, elas vão reencarnando e a partir do momento que elas vão reencarnando, elas vão adquirindo mais conhecimento, mais sabedoria, porque elas vão bebendo dessa água de Er e vão alcançando esse conhecimento da verdade. Bom, encerramos o assunto de Platão, alguns avisos importantes. Realizar as atividades do livro didático adotado, páginas 47, 57, 58, 59 e 60. Procurar o esquema do mito da caverna de Platão e desenhar no seu caderno. Então, aquela imagem que a gente discutiu, vocês vão procurar lá na internet, vai desenhar no caderno de vocês. Não esqueça de deixar seu nome no comentário para constar como chamar. Qualquer dúvida, estarei online no horário e plataforma estabelecido pelo colégio, então no grupo do WhatsApp, mas também me procure no Instagram, @RodriguesFerreiraDias, que na medida do possível retornarei. Até mais!